Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 21, né, de novembro de 2023. Estamos aqui, graças a Deus, né, vivos, né, dando graças ao Altíssimo pela conservação das nossas vidas, né, e por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, né. Pelo entendimento que Ele nos tem dado, né, principalmente pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, né? Derramando ali o seu sangue precioso para a remissão dos pecados, né, irmãos? Remissão, né? Da criação, né? Da criação que foi criada inocente, digamos assim, mas que escolheu o caminho do mal, né? Foi dada a ele a liberdade de escolher, né? Entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal, né? Concordando com a serpente, que chamou o Altíssimo Criador de mentiroso, né? Certo? Quer dizer, então foi quebrado ali o primeiro concerto. Nós falamos ontem, né? Que os concertos que o Altíssimo fez com os homens, com a humanidade, com a nação de Israel, né? Principalmente o concerto com a nação de Israel e o concerto da graça, né? É o que? É para que os homens façam a vontade do Altíssimo, do Criador, e não a sua vontade. Aí os homens preferem fazer a sua vontade, né? Aí acontece aí as maldades, né? Acontecem essas coisas que estão acontecendo aí pelo mundo, desde que se tem notícia, né? Desde a transgressão do Éden. E nós estamos falando a respeito disso, estamos falando a respeito dos concertos, né? Principalmente da lei e da graça. Estamos falando do pecado, né? Certo? Da transgressão, da iniquidade, da abominação, nós vamos falar sobre isso, rememorar um pouco, né? E ver assim quais são as características, né, da transgressão, né, do pecado, né? Nós temos visto aí através dos vídeos, né, que apareceram ao longo dos tempos um monte de teoria, né, de filosofia, de teologias que contestam, né, os ensinos bíblicos, os ensinos dos profetas e dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Contestam, né? Reprovam, afirmando que o pecado não existe, que a transgressão não existe, que isso acabou, e que o homem foi feito para fazer a sua vontade, né? As criaturas, né? Então são coisas contrárias ao que está escrito. E nós estamos falando do nosso entendimento, né? Entendimento da igreja, entendimento da eclésia, né? A boa consciência nas escrituras, para que a gente possa exatamente entender e saber o que fazer, né? E não ficarmos aí como alguns que dizem que não há nada mais para fazer. Há muita coisa para se fazer. Então, falando sobre o pecado, nós vamos ver aqui, né, irmãos, ó, existem pecados grandes, pequenos, médios, né? Pecados graves, pecados menos graves, né? Certo? Transgressões, né? Nós já vimos aí, né? Já falamos aí, por exemplo, da abominação, né? Que é um pecado que causa horror ao próprio Altíssimo, né? Certo? E a iniquidade, né? Que é um pecado contra a equidade, né? Certo? São pecados graves, são pecados grandes.
E tem os pecados pequenos, né? Não é isso? Sabemos também, né, que o pecado ele pode ser por palavra, né? Por pensamento, né? Pode ser por ato também, né? Claro. Quem faz uma idolatria, quem adora um ídolo, ele está cometendo um ato pecaminoso, né? Certo? Está transgredindo uma grande lei. E essa aí é uma abominação diante de Deus. Então nós vamos ver aqui alguns escritos, né? Aqui em Mateus, no capítulo 5, né? Nós vamos ver aqui o Senhor Jesus ensinando, né? Várias coisas aqui, falando sobre as transgressões, sobre os mandamentos, né? Aqui no capítulo 5, no versículo 19, ele fala o quê, ó? Quaisquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, né? Será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então ele está falando aqui o quê? Que tem pecados graves, pecados, né, pequenos, grandes, né? Menor, maior, né? Pecados graves, né? Pecado para a morte, como está escrito lá em João, né? Abominações, né? Certo? E aqui no 5:22, o que ele vai dizer? Eu, porém, vos digo, né, ó, que qualquer que sem motivo, né, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, né, será réu de sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, estamos vendo aqui o pecado por palavras, né? Palavras são pecados, são transgressões, né? Que exatamente o Senhor Jesus está nos ensinando aí. E os apóstolos também nos ensinam, né? Certo? Vamos ver aqui o 27, né? O 27 e o 28. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então isso aqui é um pecado por pensamento, né? Pecado por pensamento aí. Então nós temos pecado por palavra, por pensamento, né? Por ato, né? Certo? Pecados graves, pecados menores, né? Certo? E no 12, aqui no capítulo 12, ainda de Mateus, né? No versículo capítulo 12, versículo 36 e 37, né? Está escrito aqui, ó. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, né, hão de dar conta no dia do juízo, né? Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então nós estamos vendo aí, né, tamanho aí dos pecados, né, irmãos? Que o que? São transgressões, né? São transgressões dos mandamentos que nos mostram exatamente, né, essa condição, né, de transgressão. Entendimento do pecado, da transgressão, né? Quando eu estou... Porque o pecado, ele diz o quê? É a transgressão que eu faço na minha relação com o próximo, né? E na minha relação com o Altíssimo, com o Criador, né? Então são pecados grandes, médios, pequenos, graves, menores, né? Por palavra, por pensamento, por ato, né? Como nós sabemos exatamente, aí quando a gente vai ver a lista desses pecados, dessas transgressões, né? Quer dizer, o pecado é o erro, né? Um erro, é a transgressão, né?
E aí a transgressão ela pode ser classificada também em abominação. Aí nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.